Estamos de volta conversando hoje com o candidato da Chapa 2 às eleições do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, o senhor Luiz Armando Vaz. Candidato, com relação à busca de novos associados e à recuperação dos afastados, o que propõe a Chapa 2? Olha, gente, na minha intervenção anterior eu falava, né, do porquê da diretoria colegiada, porque entendia ser fundamental para trazer de novo, né, e ter um diálogo com a categoria. Agora, justamente porque nas nossas discussões nós descobrimos, né, que a gente precisa estreitar esses laços, né? A diretoria, então, colegiada, ela tem que se municiar, né, na categoria, né, para executar suas funções, né? E o porquê, né, de trabalharmos, né, de forma, né, com toda a tenacidade na questão de aproximar e trazer novamente os associados para o Sindicato dos Jornalistas no Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem alguns números, né, nem todos eles estão precisos, mas fazendo uma pequena avaliação a gente vai descobrir que nós temos no mínimo 12 mil jornalistas trabalhando no Estado do Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos indo para uma eleição que reúne menos de 500 associados. Menos de 500? Menos de 500 associados. Então, gente, esta coisa preocupante. É preocupante. Alguma coisa está errada aí. Ou a categoria descobriu que isso não é importante, não é verdade, a categoria é extremamente ilustre e muito capaz, ou nós temos uma diretoria que se afastou da categoria. Porque se nós tivéssemos 10% de 12 mil, tudo bem, né? Vamos lá, afinal de contas, nós vivemos hoje a crise do movimento sindical, que depois de toda essa movimentação começa a se ajeitar de novo a partir das centrais sindicais, né? Que na realidade estão dando norte, mas é completamente diferente de outros tempos que nós já vivemos, onde nós tínhamos o movimento sindical extremamente ativo, nós tínhamos aqui no Vale, nós tínhamos os sapateiros com uma força de mobilização muito forte. Pois de lá para cá essas coisas mudaram e, infelizmente, no Sindicato dos Jornalistas no Estado do Rio Grande do Sul, ao longo desses anos todos, nós temos um sindicato esvaziado em função da população de jornalistas e não aconteceu nada. Ninguém se indignou com essa história de que somos menos de 500 para decidir os destinos de uma entidade. Poxa, tem alguma coisa errada, né? Obviamente que a resposta está nesta inoperância que a gente percebe da direção atual, que afastou os jornalistas, né? E aí nós temos dois exemplos emblemáticos que nós temos que trabalhar em cima disso. Nós não podemos ter um sindicato jornalista de costa para uma redação como o Jornal do Comércio, uma das redações mais importantes desse Estado, uma referência para o país. Por que é que os jornalistas do Jornal do Comércio não são associados do sindicato? O que está acontecendo? Eles são os únicos rebeldes que não admitem isso? Não, gente, são jornalistas que se afastaram porque perceberam que a condução deste sindicato, dessa chapa que pretende se perpetuar no poder, não contempla as suas aspirações. Mas você está falando de um caso isolado. Não é um caso isolado, mas é um caso emblemático, extremamente forte, que a gente precisa raciocinar. Mas não é só esse, tem outro. Tem o jornal Diário Gaúcho, um jornal hoje de inserção na sociedade da grande Porto Alegre, um jornal de uma importância fundamental, até pelas suas características. É um jornal... No ranking de leitura, acho que é o segundo ou o terceiro do país, né? Pois então, se tem essa importância toda, gente, se esses jornalistas conseguem construir, né, esse veículo com tanta qualidade, isso significa que esses jornalistas têm alguma coisa, têm farinha no saco. Tem. Mas e por que eles não estão dentro do sindicato? Esse eu até explico. Porque certa vez, um dos diretores do Sindicato de Jornalistas, muito descontente com a posição dos jornalistas do Diário Gaúcho, chamou o jornal Diário Gaúcho de trash, o que agrediu profundamente os profissionais. E a partir dali foi uma debandada, todo mundo pediu a sua desfiliação, e o nosso propósito é esse, né? É recuperar essa gente, nos aproximarmos desses trabalhadores e dizer para eles, vocês têm, né, um sindicato, uma representação, e nós queremos vocês aqui dentro. De costa para essas duas redações, de forma alguma. E não era só o sindicato,
Eu participei do lançamento do Diário Gaúcho, eu trabalhava na empresa na época, tinha um certo preconceito com a linha editorial, tinha a elite do sindicato, né? Aquele pessoal que faz aquele jornalzinho um absurdo, com sangue, não sei o que e tal e tal. E ao longo o Diário Gaúcho foi provando que não era nada disso, né? Tu embarcava no segundo mês, por exemplo, de circulação do Diário Gaúcho, tu embarcava no trem, né? De cada 5 pessoas que entravam no trem, 4 tinham jornal debaixo do braço. Né? Então, provou que a força dele era muito grande. E a gente tem que ter muita humildade e, acima de tudo, né, um pouco mais de humanidade para tratar com algumas coisas, né? Acho que essa coisa do pré-julgamento não é muito próprio de quem, né, tem esta tarefa de elucidar o questionamento da sociedade. E não é assim com agressão, não é com rótulos que a gente vai definir muita coisa. Exatamente. Né? E o que pretende essa diretoria se eleita no trato com as universidades? Nós temos, e da vez passada, isso eu acho sempre muito interessante em conversar, a gente já tinha identificado uma distância com as universidades. E aí nós trouxemos um companheiro que hoje integra a situação e a chapa de situação de continuidade, ele está neste mesmo grupo, o companheiro Adroaldo Bauer Correia, que teve, ao longo da história do sindicato, uma atuação muito interessante junto aos estudantes. E que eu refuto da maior importância, né? Por que nós temos compromisso, obrigação e temos na universidade um olhar diferenciado, né? Nós temos que ter, gente, porque são esses companheiros que estão já fazendo estágio nas nossas redações, né, junto conosco, os mais cascudos, mas são eles que vão fazer o jornalismo do futuro, são eles que vão informar a nossa sociedade, são eles que estão assumindo agora, a partir da sua formação, esse compromisso com a cidadania, com a democracia e com a sociedade. Então, essa mão de obra tão rica, ela tem que ser tratada com todo o carinho do mundo. E se fosse uma universidade, até a gente podia até dizer, olha, a gente faz, mas não é tudo isso. Gente, quantas universidades nós temos preparando profissionais para o futuro? Nós temos em Porto Alegre, nós temos 4, 5 universidades. Nós temos Santa Maria, nós temos Pelotas, nós temos Rio Grande, nós temos no Pampa também, formando jornalistas. São Leopoldo, principalmente Novo Hamburgo. Gente, não podemos esquecer São Leopoldo e Novo Hamburgo, as pessoas vêm estudar em São Leopoldo e Novo Hamburgo. Gente, o nosso futuro está na mão desses futuros profissionais. Né? E se nós não fizermos o diálogo adequado com esta meninada, eu adoro dizer meninada, né? Porque nós já somos mais cascudos, nós já passamos da velha guarda. Passamos dos 50 de INSS. De profissão. Se nós não tratarmos com todo carinho, né, esta juventude, porque o futuro é deles, se nós não tratarmos com todo carinho esse pessoal que serão os profissionais do futuro, gente, nós estamos negligenciando alguma coisa está errada. É como se nós estivéssemos tratando com os nossos filhos, nós temos que cuidar dessa joia rara. Fundamentalmente porque num país como o Brasil, né, e a gente está vivendo toda essa turbulência, né, e a gente tem na comunicação, né, um setor da maior importância, né, porque é a partir daí que a gente consegue perceber o que está acontecendo. E se nós não tivermos esta relação dentro do sindicato com esses futuros profissionais, realmente tem alguma coisa errada e nós precisamos consertar. A gente tem a pretensão de consertar, a gente tem a pretensão de trazê-los para cá, existem formas, já existem espaços adequados para os estudantes, só que precisa ser potencializado, não pode ser assim, né? O sindicato nunca foi à universidade, não vai à universidade, pois nós iremos à universidade, né? Nós temos a possibilidade das cátedras de sindicalismo, que o sindicato pode dar dentro das universidades, é uma questão de acordo, nós vamos fazer isso, nós vamos trazer e vamos nos integrar com a universidade nesse trato com os estudantes. E os jornalistas empreendedores, aqueles que viram patrões, como será esta relação? Tem muitos que vêm, né, de um período em que, quando se falava e quando se fala em patrão e o movimento sindical, acho que deu um salto de qualidade nessa visão, as coisas se modificaram. O que nós temos que entender num momento como este, né?
que isso é uma realidade, gente, né? E esta é uma realidade, né, que a vida real, né, a vida lá fora, né, ela nos impõe. Porque a gente sabe da dificuldade da grande imprensa, dos grandes jornais diminuindo, né? A gente sabe que esse setor está passando por uma turbulência muito grande. E a realidade lá fora da vida, do cotidiano, do dia a dia, tem dito que isso é um espaço que nós temos que ocupar para fazer executar a nossa tarefa, a nossa função com esta qualidade, com essa isenção e, acima de tudo, com esse preparo. E isso tem que ser considerado pelos sindicatos jornalistas. Nós não podemos fazer de conta que essa gente não existe, que esses caras não estão fazendo, gente, estão trabalhando, estão fazendo comunicação, estão fazendo jornalismo da melhor qualidade, e nós temos que Estão gerando emprego. Estão gerando emprego, e nós temos que entender, né, como é que funciona este movimento. Nós temos que dialogar e dominar esta situação, se nós estamos distantes. Esta direção que nós queremos suceder está, sim, muito distante de tudo isso. Ela não faz essa interlocução, ela não discute com essa gente. Aliás, alguns dizem, não, o cara é patrão. Gente, patrão diferenciado. Um patrão diferenciado que tem 3 ou 4 companheiros para tocar a sua empresa. Não é aquela relação dos grandes veículos, não, é uma outra relação, uma relação extremamente mais próxima, uma relação muito mais harmoniosa, porque são 4 ou 5 companheiros que trabalham para fazer jornalismo. Né? E isso nós precisamos entender. Acho que a gente tem uma boa discussão no coletivo categoria, nós temos um excelente acúmulo nesta área, tenho certeza absoluta que os jornalistas empreendedores terão no sindicato, na nossa administração, a parceria ideal para que a gente cresça daqui para frente. A categoria dos profissionais de jornalismo é tida por uma parcela significativa da sociedade como simpatizante e militante dos partidos de esquerda no Brasil, né? Como será tratado o posicionamento ideológico dos profissionais? O sindicato de jornalistas não tem que ter necessariamente uma definição ideológica. Não adianta, eu não posso dizer que tu tem, olha, você é jornalista, você tem que ser de esquerda. A pessoa é do jeito que ela é a sua formação, ele se construiu de alguma forma, ele tem as suas convicções. Óbvio que é um espaço contraditório, nós vamos debater, sem problema nenhum, é o direito que nós temos. Agora, dizer que tu tem que ter que ser assim, tem que ter assado, o que nós temos que enfrentar, né, e desmistificar é essa história, né, de que o jornalista é de esquerda. Ótimo que seja de esquerda, não tem problema nenhum, mas não esqueçam, tem um outro lá que não vê da nossa forma. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos botar uma pedra, jogar dentro do Guaíba e dizer que ele não existe? Ele está aí, gente. A realidade, quando a gente sai lá fora, é outra, né? E a gente tem que ter experiência, acúmulo e, acima de tudo, humildade, né? Para entender essa situação toda, porque nós não temos adversários, nós temos obstáculos momentâneos que a gente tem que superar, né? Então, é na harmonia, é na discussão, é na conversa que a gente, né, vai se entender. Agora, esses rótulos não cabem, a realidade não nos aponta isso, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que entender, aceitar a posição das pessoas, nós todos temos que nos entender desta ou daquela vertente. Os partidos estão aí como uma ferramenta fundamental para a sociedade, ela respira através dos partidos, e eles têm que se reciclar, se está certo, se está errado, é uma coisa que o partido tem que ver. Agora, o sindicato não pode ter partido, gente. O sindicato tem que ser sindicato dos jornalistas. O partido do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio Grande do Sul tem que ser os jornalistas. Luiz Armando, nosso tempo está esgotando. Que pena, já estava bem 1 entusiasmado. minuto para as considerações finais. Tá bom. Jair, eu quero de novo agradecer, né, esse espaço tão importante, né, para que a gente possa colocar um pouco daquilo que é a nossa visão de como administrar o Sindicato de Jornalistas do Estado do Rio Grande do Sul. As nossas propostas, né, elas estão construídas a partir de uma discussão muito grande. Eu acho que a gente tem um acúmulo muito bom, se passaram 6 anos, nós estamos mais maduros. E agora, nesse momento, eu quero convidar a todos vocês, né, que nesta votação, que envolve um número importante, mas que poderia ser maior, né, poderia ser mais interessante em termos de quantidade, para que a gente extraísse mesmo assim a vontade da grande maioria dos jornalistas desse Estado, nós apresentamos a nossa proposta e gostaríamos, né,
do voto dos companheiros jornalistas, né? Porque a nossa proposta ela está muito clara, e não é nenhuma pretensão, ela está clara. A gente pegou o que viu, fizemos uma avaliação, e a partir dali nós temos o que é a nossa proposta. E isso foi feito com toda a transparência do mundo. Isso foi construído por dentro de um coletivo até chegar a essa chapa. E isso nos tranquiliza. Isso nos tranquiliza, temos a certeza absoluta que até agora estamos bem encaminhados, estamos pedindo, a partir de então, o voto dos companheiros jornalistas na chapa de oposição coletivo categoria. Ok, Luiz Armando, sucesso nessa caminhada. Muito obrigado. Muito obrigado por teres aceito o nosso agradeço. convite e vindo aqui dar essas explicações para o nosso público. Nós convidamos a todos a permanecerem conosco na programação da Vale TV. A nossa entrevista de hoje vai ao ar amanhã, novamente, a partir das 12h30, logo após o Jornal do Meio-Dia.